tarde a todos. É bom que todos estavam aqui participando ao longo da semana e podem me ajudar nesse resgate de memória. A intenção aqui é a gente buscar, dentro das oficinas, quais foram os principais consensos e a gente ter, nesse seminário, um produto, né? Aproveitar a presença do Paulo também, para a gente ter um produto do seminário, uma memória também do próprio evento. É lógico que essa Carta Rio 2021 é simbólica, de um esforço nosso de debate, mas que esse debate foi também fruto de um diálogo sem qualquer direcionamento, né, por parte das instituições ou daqueles que estiveram aqui palestrando. Então, na oficina 1, vamos lá, nessa ajuda aqui coletiva, que foi construída por todos, a principal questão que ficou definida é que o plano diretor deve ser o mais autoaplicável possível. É claro que, em determinados momentos, deverá haver uma manifestação posterior superveniente por parte do legislador ordinário, por exemplo, em questão tributária. Então, por mais que a gente queira instituir o PEUC, parcelamento, edificação e uso compulsório, e, no limite, a desapropriação, caso essas medidas não tenham sido eficazes, a desapropriação sanção, isso vai depender depois do legislador ordinário, porque envolve matéria tributária. Mas a gente pode tirar como consenso que, na medida do possível, do viável e da nuance política que também entra aí, porque o ideal seria que a gente tratasse junto o plano diretor, por exemplo, e a lei de uso e ocupação do solo, que ele fosse o mais autoaplicável possível, excluídas aquelas matérias que suscitam necessariamente a atuação do legislador ordinário de maneira superveniente. Alguma outra questão da oficina 1 que tenha sido abordada, chamou a atenção de algum dos relatores? Se não, eu já vou passar para a oficina 2, cuja relatora anotou questões mais relevantes. Bom, a oficina 2 foi Cidade Metrópole. Então, falou Vicente, quer dizer, na verdade, o Vicente falou na anterior, mas era para ele ter falado nessa, então anotei o que ele falou. Ele fala do PDUI, que é o Plano Diretor Metropolitano. Ele diz que o PDUI não está aprovado, mas os municípios da região metropolitana podem fazer suas propostas com base no PDUI, mas mais detalhado em escala local. Então, pegaria, sei lá, informações não só dos diretrizes e objetivos, como dos projetos, eles chamavam de projetos estratégicos, acho que alguma coisa assim, e avaliar, enfim, se dentro de cada município e essas propostas podem fazer parte dos planos diretores. Ele listou alguns objetivos que estavam expressos no PDUI, como conter o espraiamento, acho que bem parecido com as diretrizes do plano diretor, como a Mônica falou, a questão da estrutura policêntrica, aproximação moradia-trabalho, e a valorização do entorno dos transportes de grande porte, como estações ferroviárias, etc. Ele propõe uma zona de interesse metropolitano dentro do PDUI e acha que deve considerar essas zonas também dentro do macroplanejamento, macrozonas do plano diretor. E considerar alguns programas de ação prioritária. Aí ele cita a Central do Brasil, Centralidade Pavuna São João de Meriti, as extensões dos BRTs, BRT na Via Light, VLT ou BRT Pavuna Arco Metropolitano. Aí são alguns projetos estruturantes do PDUI. O Luiz César, do Observatório das Metrópoles, ele enfim,
a gente tem que fazer só uma síntese de que há projetos estruturantes metropolitanos que podem integrar as zonas especiais de interesse metropolitano que já estão previstas no PDUI construído. Alguém está relatando a nossa Carta Rio 2021? Sim. A fita. O vídeo já está relatando. Isso. Há interesses, né, há projetos específicos, né, aqui listados, que podem já integrar essa zona de interesse metropolitano, que já consta devidamente delimitada do PDUI construído lá pela Câmara Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro. As outras coisas... Não, também não tem muita coisa. O Luiz César fala enfim, ele mais faz uma introdução que o sistema político atual não tem a pauta metropolitana, então, assim, a proposta é, não sei se através do plano diretor, mas qualquer que seja, uma proposta de botar na pauta política a questão metropolitana, né? E o Pedaluz, ele lista algumas diretrizes que o plano diretor deve considerar, que são a questão da legibilidade para a sociedade, conter o espraiamento, socializar os ganhos da ocupação com a cidade, promoção de moradia digna, considerar projetos de dimensão metropolitana também, né? Avenida Brasil, Linha Vermelha, Baía de Guanabara, trens urbanos, qualificar a vida urbana dos bairros, então, continuidade dos PEUs, considerar uma agenda ambiental de preservação do patrimônio, visível e invisível, e é isso. Eu acrescentaria também que, como a moradia, a precarização da moradia tem também uma grande conotação metropolitana, na medida em que a mobilidade forçou a questão da moradia, muitas vezes se deu, em função, a falta dela forçou a ocupação irregular. Central, que é justamente isso que está, né? Vou repassar também. Então, tem tudo a ver a questão mobilidade, moradia, ocupação irregular. O problema se tornou metropolitano, então o problema não é só um problema do Rio de Janeiro, e por isso que a gente também teve essa oficina Cidade Metrópole, não vamos olhar só para a capital, o problema é um problema também metropolitano. Eu proponho também que esta zona de interesse metropolitano seja também uma zona de interesse de regularização fundiária, que se inclua também esta temática dentro da zona de interesse, dessa zona de interesse metropolitana que consta desse PDUI. Duas coisas só, muito brevemente. Eu acho que, nessa perspectiva, nós não participamos desse painel, dessa oficina. É a questão da recuperação de centralidades na periferia. Ou seja, o emprego mora no centro da cidade. A gente quer que ele more também na periferia. E aí você vai reduzir o pendular. E a outra é... Interessante, porque isso também foi falado, né? Pois é. Isso. E a segunda é a questão de que, no centro da cidade, nós temos, e na zona sul do Rio, nós temos os melhores jardins e parques. Jardim Botânico, Parque do Flamengo, etc. A Praça Paris, que está abandonada. Então, as áreas verdes deveriam estar na periferia também, porque as pessoas vêm para o Parque do Flamengo passar o fim de semana. Tem gente de Pavuna que vem família inteira passar no Parque do Flamengo e só volta no fim do dia. Por que não tem um jardim bonito lá em Pavuna? Você tem o Parque Madureira, sim. Então, nós propusemos que houvesse isso. Um marco regulatório para os parques urbanos. Exatamente, exatamente. Se já existe marco regulatório, isso. Áreas verdes, né? Exatamente. Isso. Unidades de conservação, que podem ser parques também. Esses parques também têm que ser monitorados, porque a gente vê, quando a própria regularização,
como a gente está falando de ocupação irregular, só que não por causa do deslocamento. Quando a gente pega alguns loteamentos que a gente vai fazer regularização das edificações, muitas áreas públicas de jardim, até terrenos que são doados à escola, eles são reloteados e vendidos, entre aspas, né? Porque a área pública é do governo e está sendo especulada e vendida fortemente. A praça. A praça. A área da escola. Então, se não for monitorada, o Parque Verde, lindo, maravilhoso, do plano diretor, vai virar loteamento. Não. Bem, é melhor não sei. Eu não sei. A gente só sabe porque as pessoas nos procuram para perguntar se devem ou não comprar. Ou então uma pergunta assim, eu queria legalizar, tirar um projeto nessa área. Eu quero fazer os Aí a caminhões. gente olha, Quero vai fazer os ser assim, caminhões. olha, Fazer você a quer busca, é praça. como? É praça. É um loteamento que aquilo aqui não foi finalizado, que ficou 1,3 milhões. Aí você vai pesquisar no PAL e verifica que é uma praça. praça. O PAL era uma praça. Gigante. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Mas o projeto dos caminhões, a gente faz a busca prévia. A gente só avança. Não tem que monitorar. E às vezes as pessoas ficam por de boa fé, não tem conhecimento. Assim, É monitorar. Oficina 3. Muita parte, porque desse aspecto que vocês estavam falando, é uma coisa que não foi colocada, pelo menos eu não lembrei. Tem uma pesquisa lá na UERJ, um rapaz está fazendo uma pesquisa de emprego e renda e também hortas urbanas, entendeu? E assim, nos edifícios, de alguma forma, melhorar não só o aquecimento, não é? Mas como forma de trabalho e renda, entendeu? Para as pessoas. Eu acho que isso é interessante, tem espaço para isso também. Isso podia ser fomentado, né? Isso poderia ser colocado na oficina 5, mas já que já está falando disso, né, tem uma questão a ver, eu acho que seria interessante colocar um fomento nesse sentido. Entendeu? Já entendeu? Os pontos que foram tangenciados, mas que não foram desenvolvidos nas oficinas, são os que podem ficar para o próximo seminário. Já é um exercício de autoanálise. Né? Ficam para a pauta do próximo, que é justamente o exercício do próximo painel. Né? Agora seria a oficina 3. Qual? O imóvel público para moradia. A função social da propriedade pública foi um dos temas mais palpitantes. E agora, antes de falar sobre a função social da propriedade pública, não poderia deixar de fazer o registro da chegada do nosso querido doutor Augusto Werneck, que foi um dos relatores da mensagem do projeto do Plano Diretor de 1992. E aí ele é um dos nossos relatores especiais da Carta Rio 92. Então, ele veio aqui nos prestigiar por conta disso. A gente está aqui fazendo uma retrospectiva dos principais debates. E chegou na hora de um dos debates mais acalorados da nossa oficina, que foi sobre se existe ou não função social da propriedade pública. E aí, quem levantou... Eu acabei de dar um parecer sobre isso. Opa, então, conte-nos o teor do seu parecer. O teor do meu parecer é o seguinte, tem várias inspirações assim que são, né? De um lado, a própria história constitucional e administrativa do Brasil. Eu tenho uma visão da minha disciplina, assim, especificamente falando que é o direito administrativo, que é a impossibilidade de se interpretar o direito administrativo, né, a par da história. Ou seja, né, achar que o direito administrativo, por exemplo, é simplesmente uma consequência do constitucionalismo liberal e, por conta disso, nós, né, a partir das leis do pluvioso e tal, vamos dizer que o direito administrativo surgiu ali e esquecer, né, todo um acervo histórico
que é absolutamente importante. Principalmente para os nossos fins, dada, né, uma certa... O microfone não gostou. Acho que a bateria dele não resistiu. A propriedade é pública. É. Você trouxe de uso comum, é de uso comum. São todas questões relevantes. São questões relevantes para... A análise do professor Werneck, do nosso colega Werneck, é tão aprofundada que nem o microfone resistiu. Pois é, o microfone só sobrou. Mas eu estava dizendo isso, né? Ou seja, a ideia de que o nosso direito administrativo tem uma conotação tipicamente histórica. O nosso e de todos os países. Mas, muito profundamente, o dos países da América Latina. Por quê? Porque os países da América Latina tiveram uma história de colonização. Os países da África também, e alguns países da Ásia. Quando se pensa, por exemplo, o direito administrativo francês, o direito administrativo alemão, o direito administrativo italiano, nós vamos buscar instituições muito antigas. As nossas são, né, relativamente modernas. E aí nós chegamos na questão da propriedade. Há um livro que é um livro seminal, que é do Rui Cirne Lima, né, Pequena História Territorial do Brasil, e ali se comprova uma coisa, do ponto de vista teórico, que está escrita com todas as palavras na Constituição do México. A origem das terras desses países é pública. Todas as terras eram públicas. A propriedade privada se fez por exclusão. A propriedade privada se constituiu a partir do domínio público. E, assim, houve um parcelamento de uma propriedade pública, porque os índios não conheciam a propriedade, para a felicidade deles, inclusive. Né? Então, né, os índios não conheciam a propriedade. Né? Foi introduzida, né, a propriedade no direito das ordenações. E uma propriedade que era basicamente pública. Nós estamos trabalhando aqui, Rosângela, tá? Daniel, um eminente urbanista que está ali, na revisão do plano diretor de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo foi provavelmente o primeiro núcleo urbano da América do Sul, em 1503. Não havia nenhuma outra cidade organizada na América do Sul em 1503. E ali foi implantado um pequeno núcleo urbano, inclusive a primeira igreja do Brasil. Lá foi rezada a primeira missa em ambiente fechado. Mas eu estou dizendo essas coisas, e que ilustram, evidentemente, principalmente porque igreja e Estado, nessa época, era uma coisa só, como Pessoa falou, né? A espada como fé, a fé como espada. Então, nós temos essa origem, que é uma origem marcante, importante, e que determina uma certa história da propriedade privada no Brasil, diferente de outros países. Há alguns, né, Alexandre Herculano escrevia isso e Raimundo Fauro cita a ideia de que, né, Portugal não teve feudalismo. Por quê? Porque, né, teve o domínio árabe e, da Reconquista, introduziu-se, né, o Estado. Então, ao contrário da França, da Inglaterra, da Alemanha, onde houve aquele movimento em que a burguesia surgiu, né, ao largo do feudo, em Portugal isto não houve. Então, se passou a um regime de domínio eminente, no qual toda a propriedade e toda a iniciativa privada vinha do poder real. Então, essa é uma diferença bastante significativa da história da propriedade no Brasil. Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma premissa que eu gosto de adotar. Por quê? Porque nós estamos falando dentro da velha, né, do velho trocadilho do Salvatore Pugliatti em propriedades. Então, né, nós temos propriedade pública e privada numa primeira distinção. E quem aborda esse tema precisamente, que é das santas de devoção de Rosângela Cavalazzi, é Ana Prata, portuguesa, na tutela constitucional da autonomia privada, onde ela diz, com todas as palavras, que a ideia de função social da propriedade surgiu para a propriedade privada. Não se cogitava de função social da propriedade pública. Por quê? Porque a afetação consumia
naquele momento, a ideia de que a propriedade estaria associada a uma finalidade pública, a propriedade pública. Então, não se tinha que falar numa suposta função social daquela propriedade, naquele momento em que se anunciou lá na Constituição de Weimar, a propriedade obriga, e a nossa Constituição de 34 reproduziu. Eu digo sempre que a Constituição de 34 é breve, mas fecunda, porque ela vigeu durante 3 anos e trouxe a função social da propriedade, o sufrágio feminino, a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, o tombamento, a ordem econômica. Nós vamos passar uma semana falando do que a Constituição de 34 legou. E só durou 3 anos. Para vocês verem que essa ideia, né, de que as constituições têm que durar muitas vezes é uma grande bobagem. Ela durou pouco e tudo isso foi feito. Então, essa é a primeira ideia. Distinguir a origem do nosso patrimônio público e ver, portanto, que nós temos, por causa disso mesmo, e dialeticamente, um domínio privado que se formou, a partir do domínio público, num regime de propriedade resolúvel e de direitos reais resolúveis. Ou seja, uma propriedade que ingressava no domínio privado, podendo voltar ao domínio público. E isso ficou bastante nítido a partir de 1695, quando foi instituído o regime de foro de maneira mais ampla no direito das ordenações. Então, nós vamos ver, nesse caso, uma modificação para ampliar as possibilidades de concessão de lotes menores, que não eram mais capitanias hereditárias ou grandes sesmarias, né? Já eram foros com cartas de foral que já davam propriedades aí de, vamos dizer, coisas de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, que hoje não se, né, na sociedade urbana que a gente vive, são latifúndios, mas naquela época, né, eram pequenos sítios, pequenas chácaras, já dentro das cidades. Então, essa visão trouxe uma consequência muito grande na formação do domínio privado e do domínio público, porque criou o conceito de terra devoluta, que é a base daquilo que o Código Civil chama de bem dominical, ou seja, o patrimônio desafetado, que é uma contradição em termos. Por quê? Porque é um bem público que não tem finalidade pública. E, para estes bens, é certo que exista função social e que a função social se imponha. Ou seja, a propriedade, nesse caso, obriga o Estado. E isso foi muito claramente reconhecido entre nós com o Instituto da Concessão de Direito de Moradia, da Concessão Especial de Direito de Moradia. O veto realizado à possibilidade de usucapir bens dominicais, que foi objeto da redação inicial do Estatuto da Cidade, justamente faz essa distinção e justifica assim: ora, a Constituição peremptoriamente proíbe o usucapião de bens públicos. Todavia, os bens públicos dominicais não cumprem função social. Então, se eles estiverem eventualmente ocupados, essa propriedade poderá ser regularizada. Essa concepção, eu acredito que inaugurou para nós a possibilidade de cumprimento da função social da propriedade pública, ao lado da original função social da propriedade privada, para a qual a funcionalização foi pensada. Por quê? Porque, evidentemente, a propriedade que foi egoisticamente tratada por John Locke, a propriedade que, em determinado momento, foi tida como um direito absoluto, foi a propriedade privada. Leon Deguy, que é um grande publicista francês, dizia que a função social da propriedade se dava, em primeiro lugar, à razão de que a propriedade era dotada de historicidade. O que é historicidade? É ser diferente em cada momento histórico. A propriedade dessa época do domínio eminente, né, era uma propriedade privada muito relativa. Ela não era socializada, ela não era dividida, mas ela dependia do rei. Se o rei quisesse, tirava a propriedade. Se não cumprisse a condição resolutiva, perdia a propriedade. E nós temos aí, né, milhões de hectares de terras devolutas para provar isso até hoje.
Então, nós temos, né, nesse momento, uma propriedade bastante frágil. A propriedade na Idade Média era a propriedade do suzerano. As relações de suzerania e vassalagem todas se fundavam em direitos reais sobre a coisa alheia. Daí o prestígio da superfície no feudo, porque as pessoas plantavam na terra dos outros. Então, era uma propriedade partilhada de outra maneira. Então, a propriedade sempre foi diferente na história. E, portanto, quando chegou essa concepção de propriedade que foi funcionalizada um dia, ela já tinha sido diferente. Então, não era, na verdade, e aí a Ana Prata fala muito bem isso, um direito absoluto, porque não é um direito de sempre. Outro que também fala isso, um italiano excelente, que é Pier Andrea Manzoni, que, né, eu usei também para citar nesse trabalho que fiz sobre função social da propriedade pública, admitindo que, se há afetação, e se a afetação é concreta, não se há que falar em função social da propriedade, porque seria um bis in idem e seria irrazoável. Tem um hospital funcionando. Aí nós vamos dizer, não, qual será a função social desse hospital? Ou uma escola funcionando, ou uma universidade, né, uma delegacia de polícia, ou, né, algo assim, um quartel. Mas se nós pensarmos ao revés, né, em situações que possam ser dúbias, aí o princípio da função social da propriedade tem que prevalecer. Por quê? Porque a afetação, muitas vezes, não é peremptória. A afetação é fungível. Tem aquele prédio que está sendo abandonado. Ele não é mais um bem de uso especial. A repartição pública foi embora, o órgão público se desmobilizou, o canteiro de obras acabou. Muitas situações. O canteiro de obras é muito nítido. Por quê? Porque ele se torna, por conta da ocupação, transitoriamente um bem de uso especial. Mas, rapidamente, ele deixa de ser. Porque a obra fica pronta e as pessoas vão embora e desmobilizam o canteiro, e aquilo, evidentemente, vira bem dominical antes que se tenha tomado a providência formal da desafetação. Então, essa ideia de afetação e desafetação é uma ideia que tem que ser vista do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista material, e não do ponto de vista formal. Porque, formalmente falando, nós não chegamos a lugar nenhum. Por quê? Porque os bens dominicais não são assim declarados. Ou eles vêm dessa história, ou eles se tornam pela desmobilização de um serviço, ou pela desvitalização completa de um lugar que era de uso comum. A aquisição de bens de uso comum também, ou se dá nos termos da Constituição, daquilo que era o velho domínio eminente, no exercício da soberania sobre o território, que é normalmente o domínio da União e dos Estados, ou se dá, no caso dos municípios, adquirido pela lei de parcelamento do solo, que vai fazendo nascer ruas, praças, né, e daí as avenidas, e assim aqueles bens de uso comum por excelência, né, o bem de uso comum de Castro Alves, né, a Praça do Povo, o Céu do Condor. Essas, né, são caracteristicamente municipais e que, às vezes, se dispersam. Eu tive a oportunidade de ser procurador-geral de Nova Iguaçu. Lá tem loteamentos que foram implantados no papel, mas que não existem mais. Então, tem aquela praça que não se pode divisar, tem a rua projetada A, a rua projetada B, a rua projetada Y, e elas todas não existem, na verdade. Então, se transformaram em casa de alguém. E essa casa de alguém tem que ser legitimada. Não se pode pensar, não, isto aqui está num bem de uso comum. Isso não é um bem de uso comum. Então, dessa junção da nossa história com a função social da propriedade, eu chego a essa conclusão, que o critério é de afetação, sim, mas é um critério material, não é um critério formal. Não se pode pensar no ato de afetação e achar que aquilo é verdade para, por exemplo, desmobilizar uma ocupação legítima, ou para negar uma concessão de direito especial de moradia,
ou para deixar de fazer uma concessão de direito real de uso, enfim, todas essas possibilidades que existem, era essa a contribuição que eu, assim, por sorte, pude trazer, né? Porque eu estou estudando isso agora, né? Então deu certo. Obrigado. Que ótimo. E foi ótimo que casou totalmente com admirável, admirável. Chegou, foi providencial, assim, a sua entrada. Porque a colocação até do Rafael, apesar de ter causado acalorados debates, ela casou porque ele fez eu não fizera aqui a distinção, mas ele a fez. Ele falou da função social da propriedade pública, dos bens que não estariam afetados, embora ele não tenha feito essa distinção, quer formal, materialmente não afetados, expressamente dos bens dominicais. Né, dominiais. Ele não estava falando dos bens de uso comum, dos bens de uso especial, que seriam, cuja função especial seria imanente. Seria imanente. E isso perfeito. Então, essa distinção, essa colocação na sua conceitual perfeita. Já é imanente. Vou dedurar o meu caso, que já está no mundo. O meu caso é uma lei complementar municipal que afetou um bem estadual. Que disse que um bem estadual só poderia ser de uso especial ou de uso comum. E o Estado, né, tem o direito eventual de desafetar seus bens, e desafetando seus bens, aí sim, submeter-se à regra de zoneamento, à regra de uso e ocupação do solo, e, eventualmente, introduzir esse bem no mercado, até para regular o mercado, para aumentar a oferta da propriedade, fazer abaixar o preço, para aumentar a oferta de habitação popular, né, para servir de lastro para a previdência dos servidores. Tem várias possibilidades nas quais, legitimamente, com todo o interesse público contido, tem um parecer antigo que é, né, do nosso colega comum, porque nós temos a mesma origem, Estado e município, sim, Gustavo Filadelfo de Azevedo, que foi procurador do Estado da Guanabara e do Distrito Federal. Né? Vocês têm a sorte que vocês são procuradores do Estado da Guanabara. Então, né? Pois é, então o Gustavo Filadelfo falava justamente isso, da utilização do bem público dominial dentro dessa perspectiva de que a sua eventual entrada no mercado imobiliário, ou seja, o que acontece quando esse bem se torna dominial? Ele vira meio de produção. O hospital, a escola, o quartel, a rua, não são meios de produção. Não são bens de capital. Porque não atendem àquela definição clássica de um bem que é capaz de gerar um outro bem. Nesse caso, é um bem que gera um serviço do interesse coletivo, mas não gera um outro bem. Quando o bem se torna dominial, ele se torna, em tese, alienável. E aí ele pode entrar no mercado. E, podendo entrar no mercado, ele se torna um meio de produção. E aí nós temos que ver o seguinte, o Estado, o município, a União, os entes públicos, quando vão fazer um bem ingressar no mercado, além da função social da propriedade, aí além, tem que zelar pelos princípios constitucionais da administração pública. Por quê? Porque tem que corresponder não só à função social, mas ao interesse público. E torna a questão mais complexa. Mas dentro do princípio, dentro dessa historicidade de que você estava tratando também, uma outra questão que se visitou foi que agora o STJ está tratando da necessidade do poder público demonstrar, ele não está se bastando com o argumento de que os bens são... Como é que você colocou aí? Afetados ou desafetados? Não, de que os bens são...
devolutos, que as terras são que devolutas. as terras eram Ele está exigindo que você comprove a titularidade. Então, ele está invertendo esse ônus. Então, essa questão da historicidade ela está sendo resgatada para um novo contexto de relação com a apropriação da terra. Então, assim, a gente também vai ter que repensar um pouco isso nesse novo contexto. Eu sofri isso. De função social da propriedade urbana, talvez de função social da cidade. Isso é uma questão que a gente talvez seja um repensar de uma nova oficina urbana, porque talvez a gente esteja fazendo em conjunto aqui não só o exercício da Carta Rio 2021, mas também o exercício de quais temas nós sugerimos para um novo evento, que é o Fórum 2. Tá? A urbanização... Então, deixa eu só falar um pouquinho. Poderia sugerir nesse sentido. Eu acho que, assim, penso que a urbanização tem que ser, hoje, pensada com olhos postos em 100 anos depois. Eu falo muito para os meus alunos. Aliás, eu tenho medo quando eu falo algumas coisas... Não tem que ser 10, né? Porque eu falei antes de elas começarem a acontecer. Né? Quando começaram a desabar prédios, aí depois o prefeito até fez um regulamento, mandando fazer os reparos e os laudos, né? Os laudos de vistoria. Pois é, eu dizia para os meus alunos, vocês já... aluno da PUC, né? Então já viajou. Eu digo, vocês já conheceram, né, as ruínas do Coliseu, né? Vocês já conheceram, né, as ruínas do Templo de Diana, lá em Évora, ou então, né, Atenas, ou tantas ruínas que existem pela Europa afora. Isso é tudo coisa que desabou. Vocês sabem que isso aqui tem prazo de validade. Aí começou a cair coisa, eu fiquei mal, né? Eu disse, aí isso tem prazo de validade. A cidade não é eterna, a civilização do automóvel não é eterna, nada disso é eterno. Então, nós temos que pensar essa questão. Quando eu penso assim, estava lendo outro dia Evolução Urbana do Rio de Janeiro, junto vis-à-vis com o nosso Milton Santos, o Milton Santos, que fala da urbanização nos dados gerais. Hoje, por exemplo, se propõe essa tolice de que o município pequeno tem que acabar. Eu fui procurador de Nova Iguaçu, quer dizer, eu fui procurador do Estado em Nova Iguaçu, na minha primeira lotação, quando Nova Iguaçu incorporava, Nova Iguaçu incorporava Mesquita, Belford Roxo, Queimados e Japeri. Teria hoje 2 milhões de habitantes. Deveria ter? O Milton Santos, quando trabalhou, né, os dados da urbanização, no final da década de 70, início da década de 80, naquela época, Nova Iguaçu tinha 1 milhão de habitantes. Hoje tem 1 milhão de habitantes. Né? Se fosse daquele tamanho, teria 500 mil na época. Era a 5ª cidade do Brasil. Mas era o 30º orçamento. E se fala algo que é, na verdade, uma platitude, parece uma emenda constitucional do conselheiro Acácio, porque se diz, ora, o município de 5 mil habitantes tem que ter mais de 10% da receita própria, senão se incorpora a outro. Então, imaginem que, num município, a média de gasto seja R$ 500 por habitante, né, ano. Então, esse município de 5 mil habitantes terá uma receita de 2,5 milhões própria. Então, ele tem 20 milhões que não são próprios. Então, ele deve acabar. Mas esses 20 milhões vão ter que ser gastos. Então, alguém vai ter que pagar a conta dos 20 milhões. Quem pagará a conta dos 20 milhões? O outro município? Então, né, o dinheiro não vai sumir, a dívida não vai acabar. Isso é tirar o sofá da sala. É uma estupidez absoluta se pensar que, extinguindo o pequeno município... E aí eu volto a esse exemplo europeu, né? A gente viaja, tem lá aquela cidade do século VIII, que tem lá 456 habitantes, há 2.000 anos. Né? Há 1.000 anos, né? Pois é. Minha filha está na Finlândia, numa cidade de 2.000 habitantes. De 2.000 habitantes, né? Que tem um padrão formidável. Eu me lembro, nessa época que você fala, Goira, né? A gente fica velha ótimo por causa disso. Eu estava lendo o livro sobre as peripécias do o Abbé Pierre, né, o Abade Pierre, na Segunda Guerra Mundial, que ele era um dos líderes da resistência. As pessoas iam na Notre-Dame, né,
se confessar com o Abade Pierre, ele dizia que tinha que explodir, qual era o alemão que tinha que matar. Mas ele veio ao Brasil já como, né, um grande franciscano da partilha com os pobres. E teve aqui com o prefeito Marcelo Alencar, e soube que o prefeito tinha muitos secretários jovens. Aí ele disse ao prefeito que queria nos conhecer. E fomos lá conversar com o Abade. E o Abade disse, vocês têm que ser os novos pioneiros. Nós ficamos, que novos pioneiros? As grandes cidades são centros de miséria. São todas inviáveis. Vocês têm que ir para o interior para fazer cidades pequenas. E hoje se quer acelerar a urbanização. Todo mundo se encanta, vai no Uruguai, a Montevidéu. Montevidéu não cresce há 50 anos. Montevidéu tem o tamanho que tinha em 1960. Vejam que espetáculo. Ela cresceu entre 1900 e 1960. Então, é uma realidade completamente diferente da urbanização acelerada do Brasil. A maior urbanização foi do Brasil e do Japão no século XX. Então, o que eu quero propor para essa agenda é dizer o que é que vai ser de uma cidade como o Rio de Janeiro e qual o papel da propriedade pública numa cidade como essa. Porque nós temos esse anátema. A propriedade pública não integra o mercado. Não é um meio de produção. Isso é tudo bem. Não é um meio de produção se é um bem de uso especial, se é um bem de uso comum. Mas aquela que deixar de ser, o que é que a gente vai fazer? Como é que daqui a pouco os melhores lotes edificáveis da cidade serão da União, do Estado e do município? Pois é, como vamos lidar com isso? Se nós temos uma lógica do capitalismo, de um lado, empurrando, porque o maior negócio que o capitalismo criou, dos lícitos e dos ilícitos, a maior agregação de valor é criar solo numa cidade, numa grande cidade. Nada agrega mais valor do que isso. Pode ter tráfico, pode ter contrabando, pode ter extração de ouro ilegal, não supera a criação de solo numa grande cidade. Então, essa que é a produção social. Que é uma produção social. E aí, a gente vai criar solo para quê? Vai criar solo para quem? Eu acho que essa pergunta o poder público tem que começar a fazer. Porque senão vai ficar nessa platitude. Vamos fazer tudo bem de uso comum. Mas, por exemplo, a União e o Estado não têm bens de uso comum, salvo rodovias. Então, nós vamos municipalizar esses bens? Talvez fosse interessante, aí sim, numa emenda constitucional dessa, dizer que nas regiões metropolitanas, né, as áreas urbanas pertencentes aos estados e à União Federal, que não fossem utilizadas, fossem transferidas aos municípios. A zona portuária eu estudei, pela falta de gestão democrática. E a gestão democrática que é essencial. Era uma gestão democrática que defina essa... Claro, lá ninguém perguntou nada a ninguém. Eu fiz pesquisa com método sociológico, ou seja, ia na casa das pessoas. Alguém veio aqui, tinha uma entrevista simples, alguém veio aqui dizer que isso aqui ia virar uma operação urbana consorciada, explicou o que era uma operação urbana consorciada. Não, quem? Mas perguntando assim, para o morador, para o motorista de ônibus que parava no terminal, para o transeunte, para a prostituta, para todo mundo. Ninguém sabia. Ninguém foi informado. E ali, a operação urbana consorciada é uma parceria público-privada de natureza urbanística. É uma concessão de serviço público urbanística. Só que ali, a tarifa, que é o que representa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é uma tarifa não dita. Por quê? Porque é o valor exponencial que tem a especulação que incidirá sobre o último lote edificável daquela área 35 anos depois da PPP. Essa é que, entendeu? Isso é que não interessa quanto vai pagar pelo trenzinho. Interessa que um dia, né, nós vamos ter aqui 10 mil metros quadrados, que hoje valem 3 milhões, por exemplo, e que vão valer 50 milhões.
Esse é um desequilíbrio econômico-financeiro que um contrato normal de serviço público tranquilamente resolveria. O pedágio, por exemplo, agora. O pedágio está caro, barateia o pedágio. Agora, se você tem o poder de fazer obras e prestar serviços e valorizar terrenos e adquirir esses terrenos, eu julgo que, por exemplo, teria que ter sido associado a operação urbana consorciada com parcelamento e edificação compulsória, para impedir isso. E utilização social. Então, tem que, para cada metro quadrado investido, tem que ter tantos metros quadrados de habitação de interesse social e tem que edificar, e tem que disponibilizar no mercado de tanto em tanto tempo, tantos metros quadrados, para impedir que esse cenário do último lote edificável, que vale 1 zilhão, aconteça, porque vai acontecer. Da mesma maneira que os lotes, né, daqui a pouco vai dar morte o patrimônio público na grande cidade, só vai restar o patrimônio público. Vão restar as praças, vão restar os quartéis, vão restar, né, os estádios, vão restar os estádios já diminuíram para se pagar pay-per-view, os CIEPs. CIEPs, eu dizia, né, lá em Arraial do Cabo, que coisa interessante, o estado do Rio de Janeiro é o único lugar no mundo que toda cidade tem uma obra de Oscar Niemeyer. Que é disputado. Pois é. Né? Todas as cidades se orgulham disso, as que têm, né? Tem, né, Argel, tem Havana, Paris, né? Mas tem Santa Maria Madalena, tem Arraial do Cabo, tem Natividade, tem Porciúncula, tem Laje do Muriaé. Não é uma coisa interessantíssima? E em todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. As crianças podem entrar e, evidentemente, pelo menos isso aprendem. Gente, isso é Rio Capital. Né? Você tem um Oscar Niemeyer. Tem um Oscar Niemeyer, tem um Lúcio Costa, né? A gente, né, cruzar com o prédio do Lúcio Costa, entrar no Parque Guilherme, tem prédio do Lúcio Costa, né? Eu, né, chegar com os meus filhos, isso aqui é tombado. Por que é tombado, papai? Porque foi feito pelo Lúcio Costa. E quem é Lúcio Costa? Aí você, né, já teve essa oportunidade. Então, são essas questões é que eu julgo que são as questões de 100 anos para lá. Se a gente for 100 anos atrás, a gente vai ver o Leblon tinha 4.000 habitantes. Há 100 anos atrás, ninguém poderia pensar que o Leblon ia ter 120 mil ou 130 mil. Que haveria favela. Mas hoje que a gente já tem esses dados, já vive essa realidade, é impossível não pensar, pelo menos, qual é o papel do patrimônio público numa economia que ainda demanda urbanização, que ainda demanda a criação de solo e que falta moradia. Então, eu vejo assim, podíamos municipalizar, podíamos afetar, dizendo que para cada empreendimento tem que ter habitação de interesse social. Eu acho que tem ótimos lugares aí que poderia ter habitação de interesse social e a gente vencer, porque o poder público não está adstrito a essas margens de lucratividade. Então, nada impede que um terreno em Ipanema tenha um pedacinho lá que tenha um prédio para a população de renda menor. Ou no Leblon, ou na Gávea, ou em qualquer outro bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, mesmo na Tijuca, em Vila Isabel, no Grajaú, nós temos, né? Por que não? Pode construir. Em Nova York tem isso. Em Nova York criou até uma certa perplexidade. Por quê? Porque tem aquele prédio bonito na frente e tem um mais ou menos atrás. Né? Hã? Não faz parte do mesmo condomínio, mas são na mesma área. Não, eu estou falando daqueles que são na mesma área, são no mesmo lote. São muito bem feitos. Você não sabe. Pois é. O Minhocão, aliás, já era sofisticado.
Mas o que deixaram edificar em torno do Central Park também, o que se criou de solo em torno do Central Park, inclusive lá do nosso presidente, né, que é bem em frente. Né? Então, não, eu estou falando... Pois é. Paga imposto à beça. Pois é. Pois é, e muito. E agora mais ainda, porque as reduções são muito menores, irrisórias, tanto que está um monte de gente indo morar na Flórida. Minha voz é alta. Então, quer dizer, são duas comparações que é legal relembrar. Por exemplo, Central Park ninguém paga para entrar, não, mas tem fila ali no zoológicozinho, eles alugam a casa do Central Park, que tem ali para festas, dão festas o tempo inteiro, são carérrimas, entendeu? Agora, a nossa realidade aqui é que nós passamos quase 14 anos nesses 2 últimos governos, e eu não estou falando de partido, não. Todos os partidos roubaram muito, eu não entendo onde que o Ministério Público foi parar, que é, como órgão fiscalizador. Conclusão, temos o que temos hoje. Então, daqui para frente, o que nós podemos pensar é na realidade. Não adianta nós ficarmos naquele la-la land. Realmente, não adianta, porque senão é melhor se enfiar na película hollywoodiana e ficar. Mas cá para nós, a Quinta da Boa Vista também não cobra, não. Né? E nem o aterro do Flamengo. Sim, pois é, mas e que são muito melhores que o Central Park. Mas deveria cobrar alguma coisa que o povo também se interessasse. O que eu gostaria assim, de sugerir, sinceramente, porque a realidade aqui é uma, nós estamos vivendo muito mais, graças a Deus, todos nós vamos viver muito mais aqui. Tem as vitaminas, tem os tratamentos, tem as coisas alternativas. Então, não, falando sério, vai nascer muito mais gente, vai ficar velho muito mais tempo. Então, e tem construções, e tem propriedades que acima da cota 100 não pode construir nada. Poderia construir. Alguns podem asilos, outros casa de repouso, parques. Eu dei a sugestão, claro que às vezes não precisa cobrar, mas aí pode ter um elemento ali chamativo, onde pessoas que possam pagar, que paguem. Porque o povão e todas essas comunidades que estão nos cercando, que somos nós hoje em dia, porque uma amiga minha fala, porque meu bairro não tem favela. Isso não existe, Jardim Botânico não tem favela. Aí eu falei para ela, não tem, não. Ele só está cercado de favelas e de comunidades. Então, nós hoje vivemos numa comunidade, não tem a viagem do Leblon nem de Ipanema, estamos todos cercados. Então, podia, assim, nesse plano lindo, maravilhoso de vocês, tentar uma coisa prática, sabe? Sair um pouco da teoria também, que a teoria é válida, mas uma coisa prática. O que nós podemos construir com o que nós temos de verdade, daqui para frente? Já esquecer um pouco assim o passado, aquela coisa, viver da nostalgia. Daqui para frente, o que é possível? O que tem ainda de terra que pode, sabe, construir, fazer um parque lindo para que todo mundo vá nele e tem algum chamativo dentro dele que as pessoas possam pagar? Porque não adianta as pessoas... Se o governo não deu bola até agora para tudo isso que está acontecendo na cidade, sem dinheiro não adianta. Não tem almoço de graça, ou eu pago a conta ou você paga a conta, entendeu? Mas tem que haver também, me desculpe, só pegando uma parte, políticas regionais com influência municipal. Eu estava falando aqui, estamos fazendo a revisão do plano diretor de Arraial do Cabo. Em Arraial do Cabo, nós percebemos uma realidade. Arraial muito favelizado, assim, mas na aparência. Né? Aí eu fui ver, quantos favelados tem Arraial do Cabo? Tem 4.000. Eu disse, dá para fazer casa para todo mundo. Com 3 anos de royalty. Tem a área da Álcalis, que é na entrada da cidade. Né? Fazemos. Pois subiu muito. Então, tem um campo agora lá do pré-sal. Então, é perfeitamente possível fazer mais ou menos 800 unidades habitacionais para colocar todos os pobres de Arraial do Cabo. Isso aí dá, fazendo uma casa boa, sem roubar, mais ou menos 40 milhões de reais, 50 milhões de reais. Sem roubar. Tem que fazer. No Brasil, a gente tem que fazer essa coisa. Sem roubar. Aí você está sendo extremamente otimista. Né? Não estou, porque essa é uma perspectiva. Sabe por quê? Não me chame de senhor, por favor. A vida já está me chamando de senhor, não precisa você me chamar também. 50 milhões, 50 milhões, se
essa questão for colocada antecipadamente na discussão do plano diretor, como está sendo, o povo todo, numa cidade pequena, fica sabendo, ou seja, 25 mil a 30 mil pessoas vão saber. Né? E aí é uma ideia que eu quero dar, que é uma dinâmica que nós estamos fazendo lá, que se chama plano diretor nas escolas. Por quê? Porque todos os alunos da rede municipal, daqui a 10 anos, na próxima revisão, serão eleitores. Todos. Todos serão eleitores. Não vão participar agora, vão falar para o pai, vão falar para a mãe, vão falar para o vizinho, mas daqui a 10 anos todos votam. E é possível a gente constituir esses auditórios, né, no sentido habermasiano, assim, para conversar com todas as crianças e adolescentes da cidade do Rio de Janeiro sobre plano diretor, sobre desenvolvimento urbano. Sabia? Pegar todos esses, né, como você falou, esses produtores jurídicos, juntar as universidades, juntar todos os professores, e nós vamos nas escolas, capacitamos as professoras para falar para as crianças, para falar para a comunidade escolar. A comunidade escolar da cidade do Rio de Janeiro chega a 2 milhões de habitantes. Porque um desafio hoje do processo participativo, eu peguei uma época que o núcleo de regularização de loteamentos, a gente ia com o Baldez discutir qual era a obra que ia ser feita antes. Aí todo mundo queria que fizesse a obra na porta da sua casa. Aí o arquiteto da prefeitura explicava que tinha que fazer primeiro a grande galeria na Rua Maior, para depois fazer as galerias vicinais, porque senão ia continuar chovendo na porta de todo mundo e as pessoas entendiam e votavam para fazer a galeria que não era na porta da sua casa, para tirar o lixo que não era na porta da sua casa. Essa experiência democrática tinha que voltar. Hoje é mais difícil. Para reintroduzir esse debate democrático, eu sinto que nós precisávamos partir de uma grande mobilização. E eu só vejo essa grande mobilização na escola. Na escola, através das crianças e dos pais das crianças. E aí, só do município, são 2 milhões de pessoas. Se a gente juntar os colégios estaduais, vamos chegar a 3, vamos chegar a metade da população. Ontem eu fiz uma pergunta que eu não consegui ter sido respondida a respeito do nível do mar crescendo, nível das águas crescendo aqui, que o professor prezado aqui, que estava sentado lá direito, não respondeu e acabou repetindo o discurso que ele já tinha feito. Mas, na prática, eu adoraria saber se o Rio, eu não sei se os senhores têm alguma ideia, se está tendo algum tipo de precaução para esse respeito. Porque eu não tenho ideia, adoraria saber, continuo com a mesma pergunta sem resposta desde ontem, eu gostaria realmente muito de saber. De precauções. Quais são as... Não, o que está subindo, eu já tenho certeza disso. Eu queria saber as precauções hoje em dia, juro por Deus, se alguém me desse de presente um apartamento na Vera Soto ou na Delfim Moreira, óbvio que eu não sou idiota de não receber. Eu receberia, mas alugaria ou venderia. Entendeu? Agora, daqui a pouco as próprias comunidades vão virar Vera Soto, porque eu acho que a água vai acontecer, não nessa intensidade tão rápido. Arícia. Não, as favelas vão virar, porque a água, quem vai valorizar as partes que têm mais altura, né, as montanhas. Eu queria fazer dois comentários muito breves. Eu só queria pegar um gancho, só para não perder o gancho do que ela tinha dito, que com a oficina de ontem, que há vários mecanismos de recuperação das mais-valias urbanas, entre as quais a outorga onerosa do direito de construir. Então, que é uma das propostas que a gente faz em relação ao plano diretor, que eu sei que é uma proposta que é recorrente em relação aos outros planos diretores, da própria Secretaria de Urbanismo, mas... E tem uma lista delas, que depois eu vou resgatar, que foi colocada pela professora Rosângela Luft, entre as quais está até a própria extrafiscalidade dos tributos, como uma forma de recuperação das mais-valias urbanas, porque, muitas vezes, o empreendedor urbano, exclusivamente, ele privatiza o lucro e nós socializamos os ônus, né? Ele privatiza
o bônus urbanístico e nós socializamos os ônus. Então, existem mecanismos da gente fazer essa distribuição. Então, isso é importante, a gente ter essa lista na nossa Carta Rio 2021, tá? Eu de queria maneira fazer sistêmica. 2 comentários sobre o Werneck. Embora ela já exista de uma maneira pulverizada na nossa legislação municipal. Aliás, a gente já existe a questão da escola municipal, toda vez que você tem um grande empreendimento ter escola, e isso era necessário na época em que existia a legislação. Por isso, a gente tem o maior número de escolas municipais da América Latina. Hoje, talvez não seja mais escola, hoje, talvez seja habitação. Por que a gente não pode transformar essa obrigação que era de fazer escola em fazer a habitação num grande habitação? É até fácil de fazer essa transformação. Já existe a lei com a obrigação de fazer escola, só muda, em vez de ser a obrigação de fazer escola, fazer habitação. Em São Paulo, é a cota de solidariedade. A gente já tinha essa cota de solidariedade em matéria de educação. Agora, o interesse público se transformou em outro. Eu queria fazer, Arícia, um comentário. Eu dei um parecer dizendo que a SEAB ela foi uma companhia feita Isso. para remover pobre. Isso. BNH. BNH. Essa é a mais-valia, foi das maiores mais-valias. Por exemplo, quando se fez a remoção da Catacumba para a Vila Aliança, a remoção da Catacumba para a Vila Aliança levou para o que hoje vale 300 milhões, que é a Vila Aliança. As pessoas... Arícia. Nós podemos dizer assim que a Vila Aliança vale hoje 300 milhões, ela toda junta. Os imóveis que foram edificados no lugar onde era a favela da Catacumba valem 3 bilhões. Então, nós transferimos, né? Além de colocar as pessoas maldosamente a 40 quilômetros do seu trabalho, tudo isso se transferiu dos pobres para os ricos 2 bilhões e 700 milhões. Então, essa, né, é a política de remoção. A SEAB foi feita para isso. Né? É uma coisa assim, uma ideia do Coringa, né? Uma coisa assim, né, tenebrosa. Né? Então, Mas, no meio do caminho da SEAB, veio o direito constitucional de moradia e a função social da cidade. Então, o meu parecer é no sentido de que essas normas se incorporaram ao Estatuto Social da SEAB. E ela, por exemplo, tem que zelar pela gestão democrática nos condomínios, né? Porque tem que organizar os condomínios. Ela pode realizar obras de infraestrutura, porque se dizia, não, ela só pode fazer o apartamento e vender. Não, ela pode fazer o arruamento, ela pode zelar pelo alinhamento, ela pode botar iluminação pública, ela pode fazer galeria. Então, essa amplitude é interessante para mostrar o quê? Qual é essa nova relação. Daqui a pouco a gente dizer que um conjunto habitacional possa ser, durante algum tempo, um bem de uso especial, no que for a benfeitoria, dentro de um bem de uso comum. Para quê? Para tirar do mercado imobiliário enquanto a comunidade não se consolida. Por quê? Porque, às vezes, valoriza demais. Em pequenos municípios do Estado, em Sapucaia, o melhor prédio é o edifício da SEAB. A classe média de Sapucaia briga pelos apartamentos da SEAB. Por quê? Porque não tem nenhum imóvel daquele padrão. Então, é outro problema do Estatuto da Cidade, que é o Estatuto da Grande Cidade. Não é o Estatuto da Pequena Cidade. Nós fizemos um plano diretor de Quissamã, né? Quissamã era um lugar que lutava contra a urbanização. A maior parte da população era rural. Tinha grande atividade rural e ninguém queria acabar com a atividade rural. Então, é interessante. Eu queria fazer só um comentário, Werneck. Você tocou em 2 aspectos importantes. Terra urbana é produção social. Meio de produção é fator de produção. Então, você também citou que o poder público controla uma grande parte desse bem e desse fator de produção. E ele retira do mercado, fazendo com que há uma escassez brutal de terras disponíveis para quem quer incorporar, elevando a preços impraticáveis
no Rio de Janeiro, impraticáveis. Não há apartamento na Zona Sul que valha menos do que R$700 mil. É um absurdo na nossa economia, no tamanho da nossa economia. Então, nós temos um processo de favelização como o resultado disso. Também. O outro é que você não consegue alugar se você não tiver fiador. E nenhum favelado tem fiador nessa terra. Então, o que está acontecendo? É um mercado distorcido. Eu acho que na sua fala está faltando exatamente a questão do acesso à terra urbana, ao lote urbano, a preços praticáveis pela população. Isso é absolutamente fundamental. Eu vivi em Nova York também, minhas filhas foram à escola pública, e a escola pública é uma escola comunitária, ela não é uma escola estatal. Os pais de alunos têm reuniões permanentes com os professores para acompanhar o desempenho das suas crianças. A escola abre nos fins de semana. Tem biblioteca, tem piscina, tem tudo. A nossa escola é tutelada pelo Estado e é um lixão. Eu já visitei CIEP lá perto de casa, é abandonado. Está em frangalhos. Ou seja, o projeto de Oscar Niemeyer, mas não tem qualidade. Não tem qualidade. Inclusive, Oscar Niemeyer não publica os CIEPs. Em nenhum dos livros de obras dele, ele publica CIEP. Ele não quer colocar seu nome em cima dele. É um projeto apressado, que tem problemas seríssimos, estruturais. É um calor infernal lá dentro, você tem que botar ar-condicionado em cada sala. Então, eu acho o seguinte, nós temos que acabar com a mitificação da qualidade de tudo que se produz na Terra. Nós temos que caminhar pela qualidade. E a qualidade nós vamos alcançar quando tivermos mecanismos para fazer isso. Eu acho que a questão da terra é fundamental. Ela não pode ser extorsivamente cara e retida por um grupo monopolista, que geralmente são pessoas ligadas à grande indústria. Não é? Porto Maravilha pertence a poucas empresas que, antes do projeto iniciar, adquiriram praticamente todos os galpões. Portanto, não é possível desenvolver aquele projeto de forma monopolista. E o outro monopolista é Caixa, que tem um CEPAX, que não consegue vender, porque comprou a X e está vendendo a 3X, depois de 1 ano. Isso não existe no mundo. Como é que você vai conseguir fazer uma outorga onerosa em que você tem que pagar a Caixa 3 vezes mais do que ela pagou 12 meses antes? Você entendeu? O nosso sistema, na verdade, não é de mercado, é de monopólios e de cartéis. A gente tem que ver isso, senão o plano diretor não vai servir para nada. Exato, mas essa é a importância da propriedade pública. Sim. Os pinhocões, entre aspas, de Nova York, Sim. o governo não dá provimento. Deixa eu passar para a possibilidade, Deixa menos só- prioridade. Ele aluga, é rent control, é aluguel controlado, Exatamente, é barato, mas é exatamente. aluguel controlado. E se o cara não pagar, ele dança, ele vai embora. Eu queria só fazer um pedido. Eu não estava aqui na oficina que se falou dos instrumentos, mas quando você falou sobre a necessidade da gente distribuir os ônus e os bônus da urbanização e mencionou o... Eu tenho mania de falar solo criado, mas é outorga onerosa. Mas para voltar à filosofia e à intenção do solo criado, da época de 92, eu queria pedir para acrescentar o índice 1 como o índice máximo sem cobrança, porque esse instrumento ele foi totalmente alterado, a ideia dele, o objetivo dele, foi totalmente alterado ao longo dos anos, porque ele passou a ser um instrumento de arrecadação e não um instrumento de redistribuição. E a gente, na prefeitura, a gente fica tendo que lutar contra os nossos próprios... Bem, eu acho que eu vou desligar aqui. Tá, é importante colocar. E sempre Não, é ser- justamente para não todo e gravar. todo e qualquer instrumento de recuperação de mais-valia tenha sempre o caráter redistributivo e não meramente arrecadatório. Exatamente. Isso seja consignado, tá? Porque se a gente coloca É a mesma coisa. Isso tenha sempre esse caráter redistributivo e
se o Senão frustra toda a nossa... Se o coeficiente base for 4, não vai funcionar, o instrumento não vai funcionar. Você não vai conseguir. Finge que está vendo, mas não está fazendo. Né? E aí eu queria aproveitar para sugerir que no Fórum 2 se vá mais a fundo em alguns instrumentos deste tipo. O próprio solo criado, a auto-organerosa. Solo criado foi até obra homônima do professor Ricardo Lira. Ótimo. O PEUC. E aí eu queria voltar ao que ele falou sobre... Falar é a Mônica. Sobre o PEUC específico. Não, eu não tenho essa expertise. Mas eu acho que muitos outros... vou aproveitar para também colocar outras possibilidades, como o instrumento reajuste de terras, né? Oh, meu Deus. É um instrumento tributário de contribuição de melhoria. Obrigada. Isso. Que eu acho que também é muito importante. Isso. Eu acho que... Mas, na verdade, assim, o que eu acho mais importante com o que eu venho estudando pouco sobre esse assunto, porque não é minha expertise, mas eu acho que falta a gente trabalhar esses instrumentos de forma conjugada. A gente não... Exatamente. Exato. A gente não trabalha os instrumentos de forma conjugada. Ou é aqui... Isso. Não, e territorializada, eu acho. É fundamental ver qual que é o rebatimento. Isso. Boa, Bruna. Assim, eu acho que uma coisa importante é a gente perceber também, a gente identificar, territorializada, identificar quais serão as áreas doadoras, por exemplo, no caso do TDC, da transferência de direito de construir, e quais serão as áreas... E quais serão... Junto mais, o jurista e o arquiteto. E quais serão as áreas receptoras dessa... Agora, gente, deixa eu fazer uma proposta de pauta aqui, porque as demais oficinas, a oficina de que eu participei, eu fiz a proposta naquele momento de pauta, a Rosângela, todos os demais relatores, a partir de então, fizeram a sua pauta sistemática, enviaram. Então, ela já está, de alguma forma, a carta foi sendo construída depois. Né? E aí, como a gente já está aqui nessa oficina e mesclou, né, os dois blocos ao mesmo tempo, eu gostaria de agora passar para o bloco seguinte, que já é esse exercício de balanço geral do que foi. A gente tem uma carta que foi sendo construída aos poucos, depois ela vai ser repassada para todos, ela vai ser disponibilizada no site do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão da UERJ. Na verdade, esse evento foi construído pela PGM, pela UERJ e pela EMERGE, né, Escola da Magistratura, no Fórum de Direito à Cidade. Daqui a pouco o presidente do Fórum de Direito da Cidade está chegando também, mas eu não gostaria de deixar de dar a palavra para a nossa Rosângela Lunardelli também fazer esse balanço geral junto, sem prejuízo do nosso debate continua aqui, a nossa participação especial também continua, o Paulo vai fazer as questões. Mas... Por quê? Tem prazo? Não. Tá. Mas já não cumpriu o prazo? Não. O parecer não foi. Eu fui lá entregar o tal parecer da função social, que não tinha função social. Agora é prazo judicial mesmo. Eu jogo nas ruas. Mas, ó, a gente super agradece. Você sabe... Agradece a sua participação. Posso dizer aqui diante das câmeras porque eu gosto dela. Obrigada. Obrigada.